Muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs. Estamos reiniciando o nosso estudo na tarde de hoje, trazendo temas do nosso livro que os companheiros, muitos, já conhecem, mas lhes apresento novamente. Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. É um livro que confeccionamos com muito carinho, buscando colocar neles temas que realmente viessem trazer luz para iluminar a nossa mente, nosso coração, a respeito de inúmeros temas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina espírita. Mas, como fazemos sempre, agradecemos a nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela nos concede de estarmos aqui veiculando esses ensinamentos aos caros irmãos e irmãs, agradecendo a ela esta oportunidade de trazer esses conhecimentos que servem para iluminar a nossa tremenda ignorância, a nossa. E eu agradeço a atenção de todos, antes de tudo. O nosso capítulo de hoje, este é o vídeo número 23. É o 9º capítulo deste livro. Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. E estamos colocando para análise nossa o título O Milagre, a aparição de Nossa Senhora, é o segundo, e o terceiro, o dogma. São temas controversos dos evangelhos, segunda parte. O milagre, não sendo os milagres necessários à glorificação de Deus, nada no universo se afasta das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, como suas leis são perfeitas, Ele não tem necessidade de anulá-las. Se existem fatos que não compreendemos, é porque ainda nos falta um conhecimento necessário. Ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Quem diz isso é Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 13, página 259 da LAC. A Gênese, capítulo 13. Deus não faz milagres. É muito comum ouvirmos falar de milagres em televisão, rádio, livros, jornais, revistas, etc. Inúmeras pessoas enchendo a boca para classificar determinado fato como milagre. Se procurasse estudar mais e raciocinar, chegaria à conclusão de que a existência do milagre é uma aberração em face das leis divinas. Deus
nosso Criador e Criador das leis que regem os universos, nunca fez, não faz e não fará nunca um milagre, pois estaria derrogando as suas próprias leis. E perguntamos: onde há imutabilidade? As leis divinas não podem mudar. O que seria o milagre? Um ato com efeito desconhecido para Deus. E perguntamos: onde a onisciência divina? O que chamamos milagre é aquilo que acontece e desconhecemos as leis que fizeram com que aquilo se tornasse realidade. Desconhecemos as leis que produziram o fato. Exemplo: transporte-se no tempo há 50 anos atrás. Imagine-se você com um aparelho celular nas mãos há 50 anos atrás. Chamasse alguém e dissesse: olha, com este aparelhinho aqui, eu falo agora com o Japão. Há 50 anos atrás, certamente a pessoa ia rir na sua cara e dizer: duvido. E, no entanto, você faria a ligação e falaria com alguém no Japão. Essa pessoa iria dizer certamente: isso é um milagre. Hoje nós sabemos que não é milagre. Era só falta de tecnologia e conhecimento humano. Há 50 anos atrás, se alguém dissesse que poderia realizar um transplante de coração, alguém poderia dizer: duvido. E se fizesse, diriam: milagre. Hoje, o transplante é a coisa mais banal que existe para os especialistas, é claro. E não é milagre, é conhecimento da técnica. Quando o Mestre Jesus mandava um paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquilo, para os que o rodeavam, inclusive os apóstolos, era coisa que só um Deus podia fazer. Verdadeiro milagre. Mas foi ele mesmo quem disse: isso que eu estou fazendo agora, um dia vocês farão mais e melhor. Então, onde o milagre? Outro exemplo de milagre seria os nossos irmãos católicos e evangélicos começarem a dizer e pregar que a partir de agora não acreditariam mais em milagres. Isso seria um verdadeiro milagre, que não vai acontecer, porque eles estão no degrau evolutivo que merecem. Então, que continuem acreditando na existência de milagres. Um dia mudarão de ideia. E eu ia me esquecendo. Milagre é uma cadela dar à luz a um elefante. A grande síntese
Consta que sua voz, psicografado por Pietro Ubaldi, página 202, da Fraternidade Francisco de Assis. Sua voz diz, aspas, não pode alterar-se a perfeição da lei para espetáculo humano. O milagre, compreendido como violação e refazimento de leis, não é prova de poder, mas um absurdo que não pode existir, senão na ignorância humana. Não tomeis justamente essa concessão à vossa fraqueza como base apologética das religiões, porque com esse contrassenso diminuís, ao invés de reforçar a fé. Está registrado na grande síntese, psicografado por Pietro Ubaldi, pelo Espírito Sua Voz. O nosso segundo tema do nosso estudo de hoje trata-se da aparição de Nossa Senhora lá em Fátima. Nosso Senhor Jesus Cristo disse certa vez, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem muitos fatos, entre aspas, ou supostos fatos, que ocorrem e por falta de análise, conhecimento, interpretação, por falta de confronto com a razão e a lógica, muitas pessoas acreditam na sua veracidade, sem questionarem nenhum deles. Queremos aqui projetar um pouco de luz do conhecimento, sobre esse fenômeno que a história da Igreja Católica Apostólica Romana registra e tem como totalmente verídico. Estamos falando da aparição de Fátima. Registra-se que em Portugal, no ano de 1916, começou a manifestação de um fenômeno místico a 3 crianças. Assim informa a revista Vida e Religião, da editora online por Cláudio Blanc. Abre aspas. Em 13 de maio de 1917, as 3 crianças, Francisco e Jacinta Marto e a prima Lúcia, na cova da Iria, freguesia de Fátima, por volta do meio-dia, após rezarem o terço. De repente, viram uma luz brilhante em cima de uma pequena azinheira, uma senhora mais brilhante que o sol. A senhora disse aos 3 pastores que era necessário rezar muito e convidou-os a voltarem à cova da Iria durante 5 meses consecutivos, sempre no dia 13 e àquela mesma hora. E assim fizeram, tornando-se os pastores portadores de um segredo, dividido em 3 partes, que prevenia a humanidade sobre o mau caminho que ela trilhava,
mas que prometia um mundo de paz no final. Na primeira parte do segredo, a Virgem Santíssima mostrou às crianças o inferno e disse que os homens estavam se perdendo. Assim descreve Carvões, entre aspas, nas suas memórias, a irmã Lúcia descreve a visão do inferno que Nossa Senhora mostrou às 3 crianças em Fátima. Abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados, o reflexo pareceu penetrar na terra, que fogo, mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmo saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhantes ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Entre parênteses, devia ter sido, ao deparar com esta vista, que dei esse grito, ai, que dizem ter me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Essa visão só durou um momento, graças à Nossa Senhora, graças à nossa bondosa Mãe do Céu, que na primeira aparição tinha prometido levar-nos para o céu. Sem isso, acho que teríamos morrido de terror e de medo. Fecho parênteses. Na segunda parte, falou de guerras e ameaça de castigos que pende sobre o mundo e uma pavorosa catástrofe que deixa o mundo em ruínas e produz vítimas em todas as categorias sociais, inclusive e maximamente o Santo Padre, o Papa. A terceira cena, o grande retorno da humanidade a Deus. A terceira parte do segredo só foi revelada em 26 de junho de 2000, pelo então cardeal Joseph Ratzinger, hoje o Papa Bento XVI, afastado. Em 4 de abril de 1919, morre o vidente Francisco Marto. Em 20 de fevereiro de 1920, morre a vidente Jacinta Marto. Em 13 de fevereiro de 2005, morre a irmã Lúcia. A Revista Internacional de Espiritismo registra um artigo escrito por Regina Zanella, da Itália, em fevereiro de 1998, sob o título Terceiro Segredo de Fátima, 81 anos de mistério,
onde, entre outros assuntos, diz, abre aspas, é que, segundo as revelações de Maria, nós não seríamos sozinhos no universo. Haveria formas de vida similar à nossa em outros planetas, que Cristo teria visitado e convertido se o homem não renunciasse às armas nucleares. Uma terceira guerra mundial, na segunda metade do século XX, poderia devastar nossa sociedade. Não ocorreu. E que ainda uma eminente crise, sempre para o mesmo período, destruiria o poder da Igreja Católica. Fecha aspas. Está se destruindo faz algum tempo. Sabemos que o homem muitas vezes vive de esperança, mas não precisa ser uma esperança ilusória, enganosa. Fazendo uma análise da mensagem sobre o inferno, a doutrina espírita nos informa que o que existe são regiões de dor e sofrimento no plano espiritual inferior, que nós conhecemos como umbral. Os livros de André Luiz, psicografados pelo inesquecível Chico Xavier, estão recheados dessas informações. Inclusive, sabemos de monstruosidades apresentadas por espíritos que se chafurdaram no mal e até hoje estão curtindo essa infeliz situação. Essas regiões e espíritos nessa situação existem. Agora, demônios, inferno eterno, isso é realidade para quem não tem o mínimo respeito pela bondade, pela verdade, pela justiça, pelo amor e por todos os atributos supremos e absolutos do Deus que nos foi apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à conduta da humanidade, infelizmente, ela, na sua terrível ignorância, há muito tempo vem provocando as leis eternas e a natureza. Sabemos que a paciência divina é eterna, mas vai chegar o momento do basta, e a dor e o sofrimento serão liberados de maneira total para quem pensa que pode desrespeitar a lei impunemente. Quanto à Igreja Católica Apostólica Romana, não é mais novidade que estamos assistindo a sua autodestruição. Por tudo que ela fez séculos atrás e pela atitude dos seus integrantes, que também, por ignorância, não se cansam de vomitar de dentro do coração a imundície, o lixo, a sujeira moral que a sua inferioridade espiritual acumulou durante tanto tempo. Louvo aqui os integrantes honrados que ela teve e tem. Não estou generalizando, pois sabemos que existiram e existem inúmeros sacerdotes, frades, freiras, bispos, cardeais e papas, inclusive este que está aí,
o Papa Francisco, que foram e são verdadeiros exemplos e que vieram para fazer parte dessa Igreja Católica, para fazer com que a sua luz brilhasse. Mas, infelizmente, não podemos dizer isso de uma grande parte. Este Papa, que hoje assume a liderança da Igreja Católica, o Papa Francisco, é um espírito de uma evolução fantástica. E ele foi escolhido a dedo pela espiritualidade superior para colocar ordem na casa. E vejam a dificuldade que ele está encontrando. Isso serve também para as outras religiões e doutrinas, inclusive espírita, pois existem muitos irmãos nossos de doutrina espírita pisando na bola. Evangélicos, então, nem se fala. E os amigos sabem disso. Agora vou chegar no ponto essencial destes meus comentários. Meus amigos, a grande Maria de Nazaré é espírito puro. Ela conquistou essa posição durante milênios de dedicação e respeito à vontade divina. E espírito puro não tem mais afinidade nenhuma com matéria. Vejam a escala espírita na questão 100 a 113 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Um espírito da estatura da grande senhora, que exerceu aqui na terra o papel de mãe de Jesus, entre aspas. Ela tem autoridade para mandar, e existem espíritos para lhe obedecer às ordens. Como um espírito que possui uma certa elevação, geralmente é um espírito muito bonito, pois a sua luz lhe confere essa beleza. Certamente, uma entidade muito bonita, em nome da Virgem Santíssima, pode muito bem ter se apresentado às crianças e transmitido uma mensagem em nome de Nossa Senhora. O que eu quero dizer é que o fenômeno de Fátima pode ter ocorrido, pois a própria doutrina espírita nos afirma a possibilidade do fenômeno da aparição de espíritos. Agora, que era a própria Maria Santíssima, eu duvido. Não tinha necessidade de um espírito daquela envergadura, espírito puro, mergulhar numa atmosfera altamente contaminada, como é esta nossa atmosfera terráquea. Seria um sacrifício inútil. E duvido porque não havia necessidade disso. A ordem veio descendo de planos vibracionais superiores até chegar a um plano de vibração. Desculpe. Até chegar a um plano de vibração onde alguma entidade assumiu a responsabilidade, sem muito sacrifício, e transmitiu a mensagem para a humanidade através das crianças.
Não estou dizendo que o fato não ocorreu. Estou afirmando a impossibilidade de ter sido a grande mãe Maria de Nazaré. A mesma coisa para as aparições de Lourdes e outras que existem por aí. A mesma coisa. Infelizmente, a ignorância do homem é tão grande que ele não imagina a impossibilidade de um espírito de hierarquia superior andar se manifestando em tudo quanto é lugar, só porque alguém achou que era. A partir do momento que se anuncia essa aparição, pode esperar a quantidade de pessoas que vão fazer romarias, e muitos deles até de boa fé, mas iludidas. É nesse momento que os aproveitadores entram em ação para vender os seus produtos e arrecadar um troquinho ou trocão. É um tal de vender imagens, velas, quadros, rosários, terços, livrinhos de oração, etc, etc, etc. Tudo bento pelo vigário da paróquia. O que a gente toma conhecimento de Nossa Senhora chorando por esse mundão afora é uma festa. Imagens exalando cheiros, derramando mel, etc. Só para dar um exemplo, um protetor espiritual, ou, como queiram, um anjo de guarda, ele não fica arrancando os cabelos quando, apesar dos seus conselhos, o seu tutelado insiste em andar pelos caminhos do mal. Não. Ele insiste e trabalha para que o seu pupilo mude o rumo de sua vida e encontre o caminho da lei. Mas, se o dito cujo não quer, o seu protetor sabe perfeitamente que a lei e a justiça divina vão tomar conta dele, mais cedo ou mais tarde. Aí é só questão de tempo, com uma pequena diferença, é na base do chicote. Por outro lado, sabe ele também que tudo que nos acontece na vida é para o nosso crescimento espiritual, mesmo nos acarretando dor e sofrimento, e estamos adquirindo experiência, e essa é a nossa principal finalidade aqui na Terra. Projetemos isso para o caso da humanidade de uma maneira geral. A espiritualidade superior sabe perfeitamente que o homem sempre buscou o escândalo. Mas foi o próprio Mestre quem disse: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. E mais ainda, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. De forma que tudo isso, os espíritos superiores sabem. Não deixaram jamais de alertar a humanidade com mensagens e admoestações da fonte superior do conhecimento. Mas quando a humanidade não atende e descamba para o abuso do livre-arbítrio, desrespeitando e provocando a lei divina, ela, para manter a harmonia do universo
e mostrar ao homem que quem manda é ela, lança a mão de uma arma poderosíssima, a dor que acarreta sofrimento. Aí não tem quem aguente, porque de tanto apanhar, um dia o delinquente grita: chega, eu não aguento mais. E no universo ecoa um brado desesperado de pedido de misericórdia, de piedade. É quando a lei diz: agora venha cá e vamos conversar bem baixinho. Aí é uma reencarnação dolorosa em cima de reencarnação dolorosa. É assim que aprendemos que no universo reina um Pai que ama a cada um dos seus filhos e nos destinou à conquista da felicidade eterna. O nosso terceiro assunto de hoje é o dogma. Qual a definição de dogma? Vamos nos apegar a esta definição para defendermos o nosso ponto de vista. Dogma é o ponto fundamental e incontestável de uma doutrina religiosa ou filosófica que pode ser discutido, mas não pode ser negado. Faremos um paralelo para vermos quem tem realmente dogma, tendo por base a definição acima. Eu vou repetir. Dogma é um ponto fundamental e incontestável de uma doutrina religiosa ou filosófica que pode ser discutido, mas não pode ser negado. Isso é dogma. A religião católica e protestante tem alguns dogmas que nós relacionamos. Mistério da Santíssima Trindade, pecado original, redenção pelo sangue de Jesus, o corpo místico do Cristo, a comunhão dos santos, o céu, inferno, purgatório, o juízo final, os sacramentos, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, as ordens, o matrimônio, a extrema unção, a hierarquia sacerdotal, o papado, a infalibilidade do Papa, desculpa, etc. Esses são alguns dos dogmas que nós relacionamos da Igreja Católica e Protestante. O Espiritismo, a doutrina espírita, tem, que são seus pontos básicos, princípios básicos, a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a preexistência dos espíritos e a reencarnação. O Espiritismo não tem dogmas que se impõem como supostas verdades. Ele tem dogmas que se impõem como lei divina. Para o desenvolvimento do dogma da reencarnação, vê o Livro dos Espíritos, capítulo 4 e 5, o livro que é o Espiritismo, capítulo 2, ambos de Allan Kardec, e a pluralidade das existências de Pesani. Nota do tradutor. A palavra dogma figura aqui no sentido racional e não fideísta, como princípio, e não como dogma de fé. O Espiritismo não é dogmático,
no sentido religioso da palavra, mas tem princípios fundamentais que filosoficamente são chamados dogmas. Transcrito de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, página 69, da LAC, tradução de Herculano Pires. A respeito desse assunto tão importante, fomos buscar em uma obra intitulada Deus é o Absurdo, de Luciano dos Anjos, editora Eco, algumas considerações que vêm elucidar o nosso assunto. O estimado autor dedica um capítulo inteiro a este assunto, colocando ali parte de sua grande bagagem de conhecimento. Iniciamos com uma citação do Luciano dos Anjos sobre o que disse o grande Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, em sua obra A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, reeditada pela FEB com o título de Uma Carta de Bezerra de Menezes. Diz ele, aspas, temos um critério infalível para conhecimento da pura verdade. Temos esse critério nas perfeições infinitas do Criador. Tudo que as exaltar é pura verdade. Tudo que as rebaixar é pura mentira. E por esse critério, podemos verificar quais os princípios de nossa religião que são verdades, quais os que são mentiras. Fecha aspas. Continuando o autor, abre aspas, o grande equívoco da Igreja não está em apontar dogmas, mas em apontar determinados dogmas que não constam da revelação ou que são produtos de interpretações distorcidas, distanciadas da grandeza de Deus e capazes de rebaixá-lo. É o caso do inferno, com a crença em Satanás, um ser e uma imagem que, apresentados tão poderosos como o próprio Deus, conseguem até desafiá-lo, diminuindo-o e desmerecendo-o. Aqui temos uma falsa interpretação evangélica. Ou então, no caso da vida única, que minimiza o Criador, apresentando-o injusto com os que não quis gerar perfeitos fisicamente, física, intelectual ou moralmente. Aqui temos uma afirmativa que não existe na revelação. A própria igreja chama verdades católicas àquelas que não estão contidas na revelação e que, portanto, não podem ser consideradas dogmas. As verdades católicas constituem apenas as doutrinas eclesiásticas. Para distinguir das doutrinas divinas da revelação. Contudo, a questão se revela facciosa por completo, quando verificamos que, apesar dessa doutrina, a Igreja apresenta como dogma exatamente o que não acha nas Escrituras, contrariando, portanto, os seus próprios preceitos que, por isso mesmo, não passam de temas de fancaria. É o caso flagrante da infalibilidade papal. Normais? Pergunta ele. A Igreja cuida de defender sua posição de todos os modos, pois mesmo em relação às verdades católicas, não esqueceu de garanti-las com a característica da infalibilidade. Os concílios gozaram sempre o prestígio de uma autoridade infalível, afirma Bernardo Bartman, à página 65 da sua Teologia Dogmática,
Em última análise, temos, destarte, a troca dos nomes apenas. Os bois são os mesmos. Fecha aspas. A página 78 do seu excelente livro, Deus, Luciano continua, abre aspas, o que se deve temer não é propriamente o termo dogma, mas antes o termo dogmática. A teologia dogmática é a fonte por onde separa do regime de liberdade para o da escravidão. Disse com muita propriedade no seu livro O Cristianismo do Cristo e dos seus Vigários, FEB 51, página 314. Através da dogmática, com seu critério, Santa juízo, fidelidade, habilidade e imensa de outras cidades. A dogmática, a Igreja manietou a razão e violentou as consciências, inventou um rosário de dogmas e, através deles, escondeu suas misérias e suas imoralidades. Com eles, conspurcou o verdadeiro cristianismo, enceguecendo-lhe ante as novas verdades que o Consolador prometido trouxe à humanidade, e viciando-se na mentira, na indignidade e na simonia, buscando aflita uma saída para a sua incrível e insustentável posição filosófica, agarrou-se a uma moderna interpretação progressiva do dogma, preparando o caminho para uma fuga estratégica futura, mas, de qualquer forma, envencilhada no inextricável emaranhado que a esgotará paulatinamente e pouco a pouco lhe exaurirá as últimas forças. Fecha aspas. Então, tendo por base a definição do dogma, no meu entendimento, vejamos quem tem dogma. Vejamos quem tem dogma. O mistério da Santíssima Trindade pode ser discutido? Pode. Pode ser negado? Pode. O pecado original pode ser discutido? Pode. Pode ser negado? Pode. O céu, o inferno, o purgatório, o limbo podem ser discutidos? Podem. Podem ser negados? Podem. A redenção pelo sangue de Jesus pode ser discutido? Pode. Pode ser negado? Pode. O juízo final pode ser discutido? Pode. Pode ser negado? Pode. E assim, sucessivamente, com todos os dogmas católicos e evangélicos. Agora vejamos a doutrina espírita. A existência de Deus pode ser discutida? Pode. Pode ser negada? Não. A pluralidade das existências pode ser discutida? Pode. Pode ser negada? Não. A comunicabilidade dos espíritos pode ser discutida? Pode. Pode ser negada? Não. Os espíritos estão aí se comunicando. A pré-existência do espírito pode ser discutida? Pode. Pode ser negada? Não. A reencarnação pode ser discutida? Pode. Pode ser negada? Não. E assim sucessivamente. E sabem por quê? Porque os pontos fundamentais da doutrina espírita são leis da natureza. E as leis da natureza não mudam
como o próprio Deus não pode mudar. Então chegamos à conclusão de que quem tem dogmas é a doutrina espírita, não dogmas absurdos, criados pela vontade humana ou por concílios, mas sedimentados na eterna lei. Quem quiser aceitar isso, é plenamente livre para aceitar. Se não, aguarde o tempo, que o tempo vai mostrar quem tem razão. Caros companheiros, eu fico muito feliz em poder levar aos irmãos a beleza desses assuntos, a profundidade deles, sem a menor ideia de querer ofender quem quer que seja. A ideia não é essa, porque o que eu falei aqui não foi coisa inventada por mim, é história. Isso é história. Se alguém quiser contestar, que conteste a história. Mas eu fico feliz. Analisem, raciocinem, usem a sua razão, a sua lógica e continuemos estudando, porque somente o estudo haverão de limpar da nossa existência essas manchas da ignorância que tanto mal tem feito a cada um de nós. Eu rogo ao coração querido de Nossa Senhora que continue a iluminar a vida de cada um de vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo brilhe sempre na nossa vida, iluminando o nosso caminho em busca da nossa felicidade. Não esqueçam jamais, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes e muito obrigado pela atenção de todos. Graças a Deus, que assim seja.